A prisão é uma realidade que pode acontecer com qualquer pessoa, independente da sua profissão ou até mesmo da sua posição social. E isso, claro, inclui os famosos, que muitas vezes aí são notícia não só pelas suas realizações na carreira artística, mas também aí pelas polêmicas e os problemas com a lei. No Brasil, são diversos casos de famosos que já foram detidos, desde atores, cantores, jogadores de futebol e até influenciadores digitais. Hoje eu vou te falar aí de 5 desses casos e você vai ver aí que ninguém está acima da lei, pois ela é igual para todos. E para começar aí a nossa lista, um dos famosos mais encrencados com a justiça, o Dado Dolabella. Dado Dolabella é um ator brasileiro, conhecido aí por seus papéis em novelas e filmes. Porém, a sua carreira artística aí, ela foi marcada por uma série de polêmicas e problemas com a justiça, inclusive que culminaram aí em diversas detenções ao longo dos anos. A primeira vez que o Dado Dolabella foi preso foi lá em 2008, por agressão à então namorada, a atriz Luana Piovani. O caso aí ganhou muita repercussão na mídia e gerou até uma discussão, sobre a violência doméstica aqui no Brasil. Na ocasião, o Dado Dolabella ficou preso por apenas 2 horas. Ele pagou a fiança e já foi liberado. Uma outra vez que Dado Dolabella foi detido foi lá em 2010, por não pagar a pensão alimentícia ao filho que ele teve com a modelo a Fabiana Neves. Ele ficou detido aí dessa vez por 2 semanas em uma cela comum no Rio de Janeiro. Aí pagou a dívida e foi liberado novamente. Em 2014, Dado Dolabella foi preso mais uma vez, e dessa vez é por não cumprir uma decisão judicial e que determinava aí que ele transferisse a guarda do filho para a mãe. Ele ficou detido aí por 2 meses em uma cela comum lá em São Paulo, até que a decisão judicial fosse cumprida e aí ele foi liberado. Em 2017, Dado Dolabella foi preso mais uma vez por não pagar a pensão alimentícia ao filho que ele teve, dessa vez aí com a atriz a Viviane Soraiba. Dessa vez ele ficou detido aí por 2 meses em uma cela comum em São Paulo também, e aí a dívida foi quitada e ele foi liberado de novo. Como podemos ver, as detenções aí de Dado Dolabella foram principalmente relacionadas aí a questões de violência doméstica e ao não pagamento de pensão alimentícia. E o último caso aí envolvendo a justiça que o Dado Dolabella se meteu foi aí por posse de droga, mas a polícia foi acionada, mas ele já foi liberado no local mesmo. Fábio Assunção é um ator brasileiro, conhecido aí por suas atuações em novelas, filmes e peças de teatro. Ele começou a carreira lá nos anos 90 e participou aí de diversas produções de sucesso na televisão, como a novela lá Avenida Brasil, Totalmente Demais, e os filmes Meu Nome Não é Johnny e O Homem do Futuro. No entanto, em 2017, o ator acabou aí sendo preso em flagrante por desacato, resistência e dano ao patrimônio público lá na cidade de Arco Verde, no interior de Pernambuco. Segundo as informações divulgadas lá pela imprensa na época, Fábio Assunção teria se envolvido aí em uma briga de bar. A polícia foi acionada e no momento da prisão, o ator aí teria se exaltado, se recusado a entrar na viatura, além de ter quebrado um dos vidros do veículo. Ao chegar lá na delegacia, ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e ainda desacatado os policiais presentes. Fábio Assunção foi preso em flagrante e teve que pagar aí fiança para ser liberado. Esse caso aí gerou uma grande repercussão na mídia nacional e até internacional. Após esse incidente aí, o ator ele se pronunciou publicamente pedindo desculpas aí pelo ocorrido e se comprometendo a se tratar aí contra o vício em álcool e drogas. Ele passou aí por um período de internação em uma clínica de reabilitação e desde então ele vem trabalhado aí na conscientização sobre o perigo do consumo excessivo de álcool e droga. O episódio envolvendo aí a prisão de Fábio Assunção é um exemplo de como o abuso dessa substância pode afetar aí a vida pessoal, profissional de uma pessoa, inclusive de alguém famoso e bem-sucedido. E seguindo aí a nossa lista dos famosos que foram detidos, vamos falar agora sobre o caso do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, mais conhecido aí como o goleiro Bruno. Nessa época da prisão, ele atuava aí pelo time do Flamengo. O caso começou em 2010, quando a Elisa Samúdio, uma ex-namorada do goleiro, desapareceu. Elisa estava grávida e alegava aí que o filho que ela esperava era do goleiro Bruno. Porém, ele não quis assumir a paternidade. Depois das investigações, a polícia chegou à conclusão que Elisa havia sido sequestrada e assassinada.
porém o corpo dela nunca foi encontrado. Bruno e outras pessoas foram acusados de envolvimento no crime. Em 2013, o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. No entanto, Bruno recorreu à sentença e em 2017 ele conseguiu aí um habeas corpus para aguardar o julgamento em liberdade. Nessa época ele acabou sendo contratado aí como goleiro do Boa Esporte, o time lá de Varginha, em Minas Gerais, o que gerou aí bastante polêmica e protesto por parte dos torcedores daquele time. Em 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anulou a sentença de Bruno e determinou que ele deveria ser julgado novamente. O goleiro acabou aí sendo condenado novamente, dessa vez aí no ano de 2020, onde Bruno foi condenado aí por 20 anos e 9 meses pelo crime aí de homicídio triplamente qualificado da Lisa Samúdio, porém o ex-goleiro ele continua respondendo em liberdade. E olha só, a seguir a gente vai falar aí de mais 2 famosos brasileiros que foram detidos. Mas antes disso, deixa o like aí para fortalecer o canal, cara. Isso aí não te custa nada e dá uma bela de uma força aqui para mim. E a nossa quarta celebridade é o cantor Belo, que ficou conhecido aí por sua carreira aí no mundo do pagode e já vendeu aí milhões de discos durante a sua trajetória musical. No entanto, a vida do artista aí também teve os momentos bem complicados e um deles foi a sua prisão, lá em 2003. Naquela época, Belo foi preso aí acusado de associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, o cantor Belo ele teria mantido relações aí com a facção criminosa Comando Vermelho e seria aí o responsável por agregar jovens para o mundo do tráfico, lá na comunidade do Rio de Janeiro. A prisão do Belo aí gerou uma grande repercussão na época, especialmente aí por ele ser esse ídolo tão popular. O cantor acabou sendo preso aí por cerca de 1 ano e só então ele conseguiu a liberdade condicional. No entanto, a carreira aí do Belo nunca mais foi a mesma e ele enfrentou aí dificuldades para se reerguer após esse episódio. Em entrevistas posteriores, Belo admitiu aí que errou e que ele se envolveu com companhias erradas naquela época. E ele afirmou ter aprendido com os erros e disse que hoje ele só se dedica à música e à família. E um episódio mais recente, em 2021, o Belo foi denunciado aí por fazer shows clandestinos, lá na época da pandemia, né? Só que essa denúncia também se dava que esses shows que ele estava fazendo era promovido aí pelo tráfico de droga. Ele até chegou a ser detido, né? Mas a denúncia ela não se confirmou e aí ele foi liberado. E para encerrar aí a nossa lista, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, o Ronaldinho Gaúcho. Em março de 2020, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis foram detidos em Assunção, no Paraguai, sobre a acusação de portarem aí passaporte falso para entrar naquele país. Eles ficaram presos aí por 171 dias. Primeiro em um quartel lá da Polícia Nacional e depois aí em prisão domiciliar em um hotel. E em agosto desse mesmo ano, ele já conseguiu retornar ao Brasil. E apesar aí de um grande impacto aí causado no início do caso, atualmente esse processo aí ele está de uma forma bem discreta. Nunca mais falaram sobre o assunto. Conforme o acordo aí firmado com as autoridades paraguaias, o Roberto de Assis ele precisa comparecer diante de um juiz federal aqui no Brasil a cada 4 meses para acompanhar o caso, né, para assinar ali e tal. Enquanto isso, a situação ali do Ronaldinho Gaúcho ficou bem mais tranquila, até porque ele foi inocentado da acusação. Mas é claro, né, que para eles conseguir voltar ao Brasil, primeiro eles tiveram que pagar uma multinha aí de $200 mil, ou seja, cerca de 1,1 milhão de reais. E aí, o que você achou dessa lista? E se você conhece aí algum famoso que já foi preso, já teve algum problema com a justiça, deixe aí nos comentários. Eu quero saber aí, quero saber a sua opinião e quero saber se você conhece alguém que não tá nessa lista, que já foi encrencado, que já teve algum problema com a justiça. E eu tenho certeza que você já deixou o like aí e já se inscreveu no canal para não perder nenhum vídeo, né? Eu vou deixar aí 2 sugestões aí de vídeo para você continuar aqui com a gente. Valeu? Um abraço. Fui.